Bom dia a todos vocês. Vamos pedir a proteção do Pai, pedir que Ele nos abençoe, que Ele coloque uma parede de proteção à nossa volta contra todo o mal, que nós estejamos em paz, com o coração contente e que Ele nos dê sabedoria para aprendermos cada vez mais a Sua palavra e aplicarmos em nossas vidas. Amém. Gente, hoje é dia de Gotas de Luz. Gotas de Luz é apenas um bate-papo. Nós vamos tentar falar sobre pecados que raramente cometemos sozinhos. Conversar hoje em dia está ficando difícil porque a pessoa sempre tem um celular na mão e uma pessoa está falando algo importante, algum problema, e a outra está aqui navegando no celular, mandando mensagem. Mas eu sou capaz de trabalhar no meu celular e sou capaz de te dar atenção. E a outra pessoa também muitas vezes está no celular. Realmente não para dar atenção para a outra. A gente tem que tirar um tempinho, sim, para olhar no rosto da outra pessoa. Não é que a gente não tem capacidade de ir no celular e ouvir o que a outra está falando. A gente tem essa capacidade, sim. Mas relacionamento é algo que demanda atenção, demanda carinho. Demanda a gente estar ali presente e fazer aquilo que a gente pode para elevar a outra pessoa. E com o dedo no celular, o pensamento no celular e ouvindo a outra, a gente raramente vai ter toda a informação que a gente precisa, porque não é simplesmente pelo fato da gente ouvir aquela palavra que está passando, a gente tem que analisar essa pessoa num todo, porque muitas coisas a pessoa não consegue se expressar através de palavras, mas se a gente está observando o seu comportamento, a sua emoção, a gente vai ter uma ideia mais profunda daquilo que essa pessoa está tentando nos comunicar. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Nós geralmente não gostamos de um certo tipo de pessoa. Eu fiz uma pequena lista aqui para discutir rapidamente com vocês. Por exemplo, as pessoas que fazem fofoca, as pessoas negativas, as pessoas que julgam a outra, as pessoas que reclamam o tempo todo, as desculpas sem sentidos quando elas estão erradas e as pessoas mentirosas. Nós corremos desse tipo de pessoa, mas veja que o pecado nunca é cometido só de um lado, na maioria das vezes de dois lados. Outras vezes, esses dois lados comentam sobre uma terceira pessoa. Mas veja que nós temos que estar cientes de como erradicar tudo isso. A começar, antes da gente verificar essas pessoas com esses problemas à nossa volta, a gente tem que começar por nós mesmos. Será que eu tenho o hábito de fofocar? Será que eu tenho o hábito de reclamar? Será que eu tenho o hábito de julgar as pessoas, de ser negativa, de ficar reclamando o tempo todo? Eu tenho que me analisar. Se eu descubro que eu tenho um desses problemas, antes de lidar com o meu próximo, eu tenho que me corrigir. Porque eu não sei se vocês observaram, todos esses problemas não são coisas que vêm de Deus. Não, de maneira nenhuma. Todos esses problemas nos levam a certas influências satânicas. São hábitos que a gente adquire
Normalmente através de outras pessoas satânicas, em que a gente vai convivendo e a gente vai absorvendo o pecado delas. E quando a gente menos percebe, a gente está fazendo a mesma coisa que a outra pessoa. O primeiro item é a fofoca. Vocês já viram alguém fofocar quando ninguém está ouvindo? Não existe. Se a pessoa é fofoqueira, se a pessoa está fofocando, é porque alguém, de alguma maneira, está ouvindo essa pessoa. Alguém está falhando em evangelizar essa pessoa, mostrar para ela que é contra a lei de Deus a gente fofocar. Vejam como é que é. Então, são duas pessoas ali em falta. A certo ponto da caminhada do fofoqueiro, houve alguém que estava lá ouvindo e que ajudou o fofoqueiro a repassar essa mensagem. E existem estudiosos, pessoas dedicadas ao lado psicológico, que diz que a gente deveria perguntar pelo menos 5 vezes por quê antes da gente tomar uma decisão. A gente pergunta para nós mesmos ou para os outros. Você quer comprar um carro, por exemplo, você vai perguntar por que eu quero esse carro, por que esta marca, por que gasolina e não álcool, por que? Essa palavra é uma palavra-chave. Seu filho chega para você um dia e fala assim: papai, eu preciso de R$50. Você não vai tirar os R$50 e dar para o seu filho, vai? Eu espero que não. A pergunta seria: por quê ou para quê? Nós queremos saber o que é que nosso filho vai fazer com R$50. E veja que por trás dessa nossa atitude vem também a gente educar o outro. Se o nosso filho está pedindo R$50, a gente perguntou, recebemos a explicação que ele quer comprar uma bola de futebol. Vamos pensar assim. Então, ao invés de tirar os R$50 e dar para ele porque ele merece, que tal a gente fazer um empréstimo? Que tal a gente ensinar esse filho a ter responsabilidade de pegar esse dinheiro sabendo que ele tem que devolver? Ele tem que trabalhar para, de alguma maneira, repor esse dinheiro, porque vai fazer falta na família. Tem muitas crianças por aí que foram estragados, porque papai e mamãe têm tudo para dar, então quando eles pedem R$50, recebem 100. E daí a criança está estragada. Até quando está adulto, este filho ou filha vai estar pedindo e não se incomoda de devolver 1 centavo aos seus pais. Então, a gente tem que pensar muito na nossa posição de evangelizador, sempre perguntar por quê e sempre também a gente fazer aquilo que a gente pode, não tentando de maneira nenhuma estragar o outro, porque é uma responsabilidade muito grande quando a gente vai estragar o nosso próximo, quando a gente vai participar do pecado do próximo, quando a gente vai aceitar aquilo que o próximo está nos pedindo para fazer, sendo algo que vai trazer problemas para essa pessoa no futuro. Recentemente falei com a mãe de um adolescente que comprava refrigerante, jogava o refrigerante na pia e punha bebida alcoólica. E este jovem estava se tornando um alcoólatra. E os pais ficam naquela situação: o que fazer se ele não quer conversar sobre isso? O que fazer se ele está fazendo isso escondido e nem sabe que eu sei o que é que ele está fazendo? Veja, gente, existem situações nesta vida que a gente não pode passar a mão na cabeça do filho, da filha, do amigo, seja lá do quem for, mas a gente tem que manter a verdade.
A gente tem que evangelizar o outro usando a dose necessária de amor e rigor. E é o rigor dentro da palavra de Deus, porque o papel de educar alguém não é um papel fácil, porque a outra pessoa sempre tem outros desejos e outros motivos. Agora, a solução de todos os problemas, como que a gente vai entender o porquê da pessoa querer os R$ 50, o porquê da pessoa estar colocando bebida alcoólica nessa garrafa de refrigerante e saindo por aí bebendo o tempo todo. Para a gente entender o que é que está passando dentro das pessoas, a gente tem que saber ouvir. Gente, a gente tem que tirar um tempo para aqueles que nós amamos. A gente tem que dar uma atenção. Não é ouvir pela metade, mas ouvir totalmente. Estar ali para achar uma solução para o seu problema. Porque muitas vezes o problema do nosso próximo parece muito simples para nós, mas para a pessoa que está mergulhada naquele emaranhado, daquela situação que ela não consegue sair, é muito difícil. Então, quando a gente vai confrontar alguém usando a verdade para resolver um problema como esses, a gente tem que estar já preparado para ajudar, para apresentar uma solução. O que é que nós vamos fazer? Não ser o juiz. Porque aqueles que estão perdendo tempo, fazendo o papel de Deus, sendo juízes, eles estão em um pecado sem igual. Nós não podemos ser juízes porque esse papel é o papel de Deus, mas a nossa posição aqui na terra é a posição de irmãos. Um ajudando o outro. A questão de fazer perguntas é muito importante. A gente fazer a pergunta certa, saber os porquês das coisas. Porque se a gente sabe os motivos por trás das ações das pessoas, é muito fácil da gente responder, da gente resolver qualquer problema. Veja que eu tenho aqui anotado Jesus Cristo. Ele sempre parou para ouvir as pessoas, mas ele não tinha necessidade, porque Jesus Cristo já sabia de antemão aquilo que a gente estava pensando. Mas para ele, como alguém que veio para trazer a boa nova, para ensinar os apóstolos a serem apóstolos e tudo mais, ele nos ensinou o quanto é importante a gente parar para ouvir, fazer perguntas. Então, eu vou ler para vocês um exemplo em que Jesus, apesar dele saber tudo, ele estava fazendo perguntas para as pessoas. Está escrito em Lucas 24, de 16 a 19. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com o Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Vocês prestaram atenção? A primeira coisa é que Jesus estava incógnito ali. Eles foram barrados de reconhecer Jesus. Então, Jesus estava ali lhes fazendo as perguntas. Por que isso? Porque Jesus valorizava essa interação pessoal. Ele não queria simplesmente aparecer e falar é isto, é aquilo, não.
Ele queria a participação, ele considera importante a interação entre as pessoas. E daí vejam que Jesus vai perguntar que coisas. Jesus já sabia o que era, mas Jesus queria que esse diálogo fosse mais profundo, que eles se abrissem para ele. E é isso que eu estou falando para vocês da questão do porquê. A gente muitas vezes perde a oportunidade de conhecer o outro, de saber o real motivo de tantos problemas que enfrentamos nesta vida, porque a gente não quer fazer perguntas, a gente está correndo o tempo todo, a gente está no celular, mas a gente tem que aprender a perguntar. E a pessoa negativa, a pessoa que reclama de tudo, será que nós podemos generalizar? Não, nós não podemos de maneira nenhuma generalizar. A gente ainda tem que fazer essas perguntas para a gente saber o porquê. Porque muitas pessoas, elas são negativas, elas estão reclamando porque elas estão enfermas. O fardo que elas estão carregando é muito pesado, quase que insuportável. Então aí entra o papel da pessoa cristã, a pessoa ouvir, a pessoa ser alguém presente para ajudar essa pessoa, para elevá-la com oração, com ajuda material, naquilo que for preciso e que for do nosso alcance. Aí, se a pessoa for negativa ou reclamar por um hábito, aí é uma outra situação que requer um trabalho de evangelização também. Requer a gente ser positivo, requer a gente não reclamar, ser exemplo e tudo mais. Existem pessoas que reclamam se o sol não saiu na hora certa, se está chovendo, se está frio. Toda a situação da natureza, essa pessoa está descontente. Esse é um exemplo bem banal, bem simples. Aí não é um problema de saúde, não é que essa pessoa está deprimida. Não, é que essa pessoa tem por hábito reclamar. Agora, de onde é que vem essa reclamação? Não é do maligno? O maligno infiltra na pessoa, infiltra na família, deixa a vida de todo mundo lá miserável. Por quê? Porque as pessoas dessa família não querem dobrar o joelho, repreender essas coisas ruins, deixar essa negatividade de lado. Tudo isso só atrai desgraça para a pessoa. E a gente tem que nos libertar. É para isso que Jesus Cristo veio, para nos libertar de todas essas artes satânicas, mas parece que a gente continua caindo e caindo cada vez mais. E esses tipos de pecado, muitas vezes, eles não são cometidos sozinhos, porque tem a outra pessoa ali apoiando, a outra pessoa que não quer dar um passo a mais, um passo à frente. Não, vamos orar, vamos pedir a Deus que mude essa nossa situação. Não é bem assim. Vamos falar sobre as bênçãos. Quantas bênçãos que existem hoje, mas muitas vezes nós nos entregamos a esse marasmo de reclamar para fugir da nossa responsabilidade. Mas veja bem, quando a pessoa está triste, está reclamando porque ela está depressiva. Gente, não me levem a mal, não estou falando sobre isso, porque a depressão é um problema sério. É um problema que requer tratamento material e espiritual.
Então, que a gente não se engane de que tudo deve ser abordado à luz da palavra de Deus. A gente tem que trazer Deus mais perto de nós, a gente tem que estar com a nossa Bíblia dentro da nossa casa, ler uns com os outros, para que a nossa família esteja numa mesma página espiritualmente, porque senão é aquilo que a gente vê por aí, as famílias desunidas, cheias de problemas, um querendo se livrar do outro. O que é isso? Tudo isso é falta de Deus, é falta da gente dedicar um tempinho a mais para a gente elevar o nosso irmão, para a gente trazer Deus para dentro da nossa casa, ter isso como decisão de vida. Aí a última parte que nós já nos corrigimos é para a gente parar de dar desculpas sem sentidos e parar de mentir. A gente tem que ser honesto, usar de honestidade em todos os sentidos, ser verdadeiros. Então, a gente não pode ficar inventando desculpas para explicar os nossos erros, desculpas para explicar os erros dos nossos filhos e tudo mais. Veja que tudo isso não é a maneira que Deus agiu. Jesus esteve aqui na terra, mas nós não vimos Jesus agindo dessa maneira. Mas tudo isso são artes satânicas que trazem a desavença dentro da nossa família. E eu sou contra tudo isso porque eu acho que a família é um lugar considerado uma igreja. Então, se as pessoas dentro da família estão em total desarmonia, vivendo uma situação tão errada, como é que essa família pode ser feliz? Elas conseguem aqueles momentos de felicidade dentro do engano, porque o engano também apresenta aquele prato de veneno que a pessoa saboreia e se sente feliz por algum tempo. Mas a queda vem, gente, a queda vem. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso e sempre ser responsável pelos nossos atos. Se a gente fez algo errado, ao invés de inventar desculpas, explicações, a gente pede perdão. Principalmente a Deus. Às vezes a gente nem precisa dar muita satisfação para os outros, mas a nossa satisfação é para com Deus. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, a gente tem que falar com Jesus Cristo sobre isso e depois desse arrependimento, parar de pecar, mudar de vida. É isso que o Pai quer de nós. E para encerrar, eu anotei aqui 4 palavrinhas que traz cura para tudo isso. E a primeira palavra é o que eu acabei de falar, que é a honestidade. A honestidade é muito importante dentro da nossa família, de nossas relações, porque quando a gente vê que um ou outro não está sendo honesto, dificilmente essa relação vai continuar. Ela tende a se quebrar, a acabar. As pessoas tendem a perder a confiança na outra. Então, é preciso que sempre haja honestidade. Como Deus é honesto conosco, nós temos que ser honestos para com o próximo. Aí, a autenticidade. O que é autenticidade? É a gente ser verdadeiro. Parar de mentiras, parar de inventar historinhas, mas sempre falar a verdade. É melhor calar do que mentir ou inventar historinhas. Integridade. Integridade significa a gente ter uma conduta reta, honrada e dentro da ética. A ética é algo muito importante, a gente saber os nossos limites e respeitar o direito do nosso próximo, respeitar os limites do nosso próximo. E a última coisa que eu anotei é o amor.
Gente, sem o amor a gente não consegue resolver problema nenhum sem entrar em mais problemas. Quando a gente tem o propósito de resolver qualquer problema com o amor, a gente tem que se basear nas Escrituras, porque senão a gente não tem respaldo para resolver aquele problema satisfatoriamente. Por que não? Porque não é do interesse do Satanás que a gente viva em paz. Ele quer destruir, ele quer acabar com as nossas amizades, com a nossa felicidade. Ele veio aqui na terra, está aqui na terra para destruir, para matar e tudo mais. Então, a gente tem que saber como se comportar diante dos problemas, porque é através dessas pequenas coisas que parecem banais que a nossa vida é destruída, os nossos relacionamentos, a nossa família. Então, sempre que a gente está num dilema, que a gente tem um problema assim sério para resolver, que a gente não sabe como que o outro vai reagir, a gente tem que orar primeiro. A gente não vai lá resolvendo esse problema sozinho, não. A gente tem que falar com o Pai para nos mostrar a melhor maneira de aproximar, a melhor maneira de resolver esse problema. Não se esquecendo que é dever de todo cristão evangelizar, trazer as pessoas para Deus, não empurrá-las no precipício. É responsabilidade de todos nós. Espero que vocês tenham gostado e que possa tirar algo desse nosso bate-papo. Muito obrigada a todos vocês. Bom dia, muita paz nesse coração lindo. Que Jesus te abençoe. Amém.